Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e amanhã tá assim, ó, recheada de coisa, tá? Hoje a gente vai ter aula de história, de inglês e de língua portuguesa, tá? Então vamos lá, vamos pegar os nossos livros e vamos começar, tá? Hoje a gente vai começar por história e a gente vai continuar estudando aí os meios de comunicação, tá? Então, abre o teu livro lá na página 69. A gente vai ver aí as transformações nos meios de comunicação, tá? Então, gente, os meios de comunicação, eles estão presentes no cotidiano das pessoas desde muito tempo, tá? Se a gente for pensar no meio de comunicação mais antigo, que é a carta, ela está presente aí na vida das pessoas desde que a escrita, né, foi desenvolvida, tá certo? Então, antes mesmo da escrita ser, como é que eu posso dizer, todas as pessoas terem acesso a aprender a ler e a escrever, quem tinha condições, né, que geralmente aí eram as pessoas ricas e tal, eram elas que tinham o acesso à leitura e à escrita. E aí essas pessoas já se comunicavam com gente, com pessoas, amigos, familiares de outros lugares, tá? Isso aqui no Brasil, tá? Mas vamos pegar aí civilizações mais antigas, povos mais antigos, reis e rainhas, né? A gente não teve isso aqui no Brasil. Mas vamos pegar na Idade Média, né? Quando existiam aí os gladiadores, coisas que vocês veem em filme. Então, reis já mandavam por escrito as suas leis, né? Os decretos que eles haviam inventado. Então, eles escreviam e mandavam para as províncias, né? Os lugares que faziam parte do reino. E isso aí, gente, muito antigamente, antes de 1500, antes do Brasil ser descoberto. Então, olha como a escrita ela é antiga. E as cartas também, tá? Então, os meios de comunicação estão presentes aí na vida das pessoas desde muito tempo, desde antigamente. O telefone, por exemplo, gente, ele foi trazido para o Brasil pelo imperador Dom Pedro II. Sabe quando? Em 1817. Olha só, muito tempo, muito mais de 100 anos aí, ó. E esse objeto, ele passou por muitas transformações até chegar nos modelos que a gente tem hoje, tá? Né, que são os celulares. Eu vou deixar aqui no final dessa aula as fotos para vocês verem a evolução do telefone, tá? Então, gente, o telefone era um trambolho enorme, grandão. E hoje ele é esse smartphone pequenininho que a gente vê, porque é muito raro nas residências, pelo menos, a gente ter telefone de linha, né? Como tinha antigamente, aquele telefone que tem gancho, que a gente pega e tem gancho, coloca assim, não pode andar muito com ele, né? Então, o telefone passou aí por essas transformações até chegar no aparelho celular, tá? E também em alguns relógios que já fazem a função do telefone. Olha só que tecnologia, gente. Um reloginho que fica aqui no pulso e ele faz chamadas. Olha só que interessante. Outro meio de comunicação também que passou por várias transformações foi a televisão, tá? A televisão aí era um aparelho grande, tá? De madeira, ele era envolto em madeira e, gente, era preto e branco, tá? Preto e branco. E não tinha controle remoto. Gente, as pessoas tinham que se levantar do sofá e ir na televisão e apertar o botãozinho para mudar de lugar,
tá? E precisava aí de antena, tá? Hoje em dia, a antena era no próprio aparelho, né? Hoje em dia as antenas ficam fora das casas, né? Lá no telhado. E antigamente não. Essas antenas eram acopladas ao aparelho televisor. E aí, gente, ele foi passando por várias transformações, né? Chegou aí a ser uma TV colorida, tá? Depois começou a ser uma TV que tinha acesso a aparelho de DVD. Depois uma TV que tinha acesso a aparelho de DVD e a pendrive, tá? E agora as televisões que a gente tem com acesso à internet, né? Que a gente pode conectar na Wi-Fi. E aí a gente pode ver o que tem lá no YouTube, o que tem lá nos sites, tá certo? Então, a televisão passou por muitas transformações até chegar no que a gente conhece hoje, tá bom? E agora eu vou deixar aí com vocês as fotos das transformações do aparelho celular, do aparelho de telefone e do aparelho de televisão. Hello, how are you? Oi, gente, como é que vocês estão? Voltamos agora com a aula de inglês, tá certo? Então, hoje nós vamos continuar nos nossos exercícios, tá? Abram o livro de vocês lá na página 41. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer, como é que vocês vão fazer esse exercício, tá? Então, vamos observar aqui. Nós temos, ó, diversos animais, tá? Uma vaca, né? Cow. Um pato, um duck. Uma abelha e uma aranha, tá? Então, bora lá. Olha só, gente. Como é que vocês vão realizar essa atividade? Primeiro, vocês vão aí observar as imagens e marcar a alternativa correta, tá? Então, a primeira imagem que a gente tem é uma vaca, não é isso? Olha só, uma vaca. A vaca, gente, quantas patas, quantas pernas, né? Porque no inglês a gente não vai ter aí esse termo, pata. Quantas pernas essa vaca tem, tá? Então, quantas legs, né? Lembram que legs é pernas? Então, quantas pernas? 4 pernas, né? E essas pernas, gente, são que cor? Olha aqui, ó. White or brown. São brancas ou marrom? Então, são pernas brancas, né? Então, vocês vão marcar aqui, ó. Qual dessas duas alternativas? A primeira alternativa tem 4 white legs, 4 pernas brancas, ou 4 brown legs, 4 pernas marrons. Então, a vaca ela vai ter quantas patas? 4. Brancas ou marrons? Brancas. Então, vocês vão marcar aqui a frase que é 4 pernas brancas, que no caso é 4 white legs, tá? E aí vocês vão lá e marcam. A mesma coisa aqui no pato. Quantas pernas o pato tem? 2. E qual é a cor? Laranja, né? Então, ó, qual é a frase? 2 purple legs, 2 pernas roxas, ou 2 orange legs, 2 pernas laranjas, tá? Aí vocês vão marcar a correta. Agora a abelha, quantas patinhas aí, quantas pernas a abelha tem? São 6 pernas, né? E qual é a frase correspondente? 6 brown legs, 6 pernas marrons,
Ou 8 black legs, 8 pernas pretas. Qual será, hein? E aí eu vou deixar a última como desafio para vocês fazerem sozinhos, tá certo? Aí hoje a gente conseguiu revisar o que aqui? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revisamos a parte do corpo, legs, que são as pernas. E revisamos aí as cores, né? White, brown, purple, orange, brown, black. Foram as cores que a gente revisou hoje, tá? Vai ser assim, ó, mamão com açúcar para vocês resolverem esse exercício, porque tá super fácil e vocês são super inteligentes, tá? E agora a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai para a aula de língua portuguesa, tá certo? Então bebe uma água, vai no banheiro, pega um lanchinho e a gente volta já já. Voltamos com a aula de língua portuguesa, gente. E a gente vai continuar revisando alguns conteúdos que a gente viu lá no início do ano, tá certo? Então, hoje a gente vai revisar o gênero receita. Receita culinária. Vocês lembram? O que é a receita? A receita, gente, nada mais é que um passo a passo que vai nos ensinar a fazer comida, tá? A fazer aí um bolo, uma lasanha, um suco, uma vitamina, tá certo? Então, a receita aí vai nos direcionar como realizar alguma comida, tá certo? Ela vai nos dizer a quantidade de ingredientes, vai nos dizer o tempo que a gente vai precisar para realizar, vai nos dizer como é que a gente deve preparar, tá? Qual alimento vai primeiro, qual tempero vai primeiro, qual a temperatura do forno, se é fogo baixo, médio ou alto, tá certo? E aí, no final, a receita também pode trazer a quantidade de porções, tá? Que a gente vai conseguir realizar com aquela receita. E também, gente, pode trazer o grau de dificuldade. Se é fácil, se é médio ou se é difícil, tá bom? E pode trazer também o tempo de preparo. 1 hora, 60 minutos, meia hora, 30 minutos, né? Que é meia hora, 20 minutos, tá certo? Então, no livro de atividades, tem essa receita aqui, ó, tá? Vamos ler comigo lá na página 36 do livro de atividades. Então, ó, ingredientes: uma lata de atum, uma colher de sopa de maionese light, um ovo cozido, um pepino em conserva, se gostar. Vejam só a informação que traz aqui. Esse se gostar nos diz que não é obrigatório ter aquele ingrediente ali. É só se a pessoa que está realizando a receita quiser. Uma colher de sopa de salsa picada, se gostar, também é um ingrediente aí que vai, se a pessoa que está realizando a receita quiser acrescentar, tá? 5 ou 6 fatias de pão. Modo de fazer. Vejam só, a receita ela é dividida em 2 partes: ingredientes e modo de fazer, tá? Então, no modo de fazer, a gente tem: coloque o atum sem óleo em um prato, amasse com um garfo e acrescente a maionese. Descasque o ovo cozido e corte-o em pedaços. Acrescente o pepino e a salsa, se desejar. Passe a mistura nas fatias do pão. Olha só, bem explicadinho aí o que é para fazer, né? Agora vamos analisar um pouquinho essa receita. Olha só, ela manda descascar o ovo cozido e cortar em pedaços. Essa receita daria certo se a gente colocasse o ovo inteiro?
Não, né? A gente não pode, nesse caso aí, substituir o ovo cortado em pedaços pelo ovo inteiro, porque não daria pra gente comer, tá? Então, a gente pode, nesse caso aí, substituir, por exemplo, a maionese. Ele tá pedindo aqui 1 colher de sopa de maionese light, né? Mas a gente pode substituir por uma maionese normal, comum? Pode, vai depender aí do gosto da pessoa, tá certo? Então, a receita dá pra gente modificar algumas coisas, tá certo? Mas aí, caso a gente modifique, a gente precisa ver pelo que a gente vai substituir. A gente tem que colocar algo que faça o mesmo efeito, tá? Então, por exemplo, eu poderia substituir aqui o pepino por alface? Eu acho que não ficaria legal. Eu poderia substituir o pepino por tomate? Pode, mas no meu gosto eu acho que não ficaria legal. Então, vai aí de cada um para cada um, tá certo? Eu poderia substituir o atum por frango cozido, desfiado? É uma boa ideia, eu posso tentar, tá? Então a receita, ela vai trazer aí essa oportunidade da gente modificar. Mas a gente precisa prestar atenção no que a gente vai colocar aí no lugar, tá certo? Tem que ser algo que dê para substituir, tá bom? Então, a receita, gente, recapitulando, ela vai nos ensinar a preparar alimentos, comidas, bebidas, vai dar o passo a passo, a quantidade de ingredientes, tá certo? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me chamar, tá certo? Beijos e até a próxima aula. Tchau!